pessoal, eu sou Andréa Zambel e hoje nós vamos falar sobre contrato de honorários advocatícios. Bom, a estipulação de mandato por particular para o exercício da capacidade postulatória, ela confere ao advogado o direito de perceber honorários advocatícios. No atual sistema do Estatuto da Advocacia da OAB, os honorários advocatícios eles poderão ser convencionados, que são aqueles que são estabelecidos contratualmente entre o cliente e o advogado, ou aqueles que são fixados por arbitramento judicial, que são os honorários que serão arbitrados pelo juiz, quando não houver contrato ou acordo entre o advogado e seu cliente, que tem previsão lá no parágrafo 2º do artigo 2º do Estatuto da Advocacia da OAB. Também tem a sucumbência, que são os honorários de sucumbência, que são aqueles que são devidos pela parte vencida no processo, que está disposto lá no artigo 85 do Código de Processo Civil. Então, o juiz, na própria sentença, ele deve condenar a parte vencida ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora. E o artigo 23 do Estatuto, e também o artigo 85 do CPC, eles determinam que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado da parte vencedora. No caso de execução e ação monitória, os honorários eles são fixados no início, após o julgamento de admissibilidade positivo da petição inicial. Artigo 827, o caput, parágrafo 2º, e artigo 701 do Código de Processo Civil. O artigo 48 do Código de Ética Profissional, ele determina que a prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou ele seja integrado numa sociedade de advogados, ela será contratada preferencialmente por escrito. O novo regramento do Código de Ética, ele determina que o contrato, ele não exige uma forma especial. Ele deve ser claro, preciso em relação à extensão dos atos que serão praticados pelo advogado, é claro, ou seja, numa situação total ou parcial no processo, ou até mesmo o grau de jurisdição onde o advogado vai atuar. Precisa haver uma previsão de valores em caso de transação ou acordo, Também eventual compensação de créditos e as questões que são relativas às custas, às despesas processuais. Chamo atenção para vocês que o advogado apenas pode realizar a compensação de créditos caso ele tenha previsão expressa no contrato nesse sentido. Bom, pode prever a contratação de profissionais para serviços auxiliares, e os valores dos honorários, com observância, é claro, dos valores mínimos que são determinados pela tabela de honorários, que é instituída pelo Conselho Seccional da OAB, sob pena de caracterizar aí aviltamento de honorários. A regra imposta pelo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Código de Ética e Disciplina é que os honorários eles devem ser pagos sempre em pecúnia. Porém, se eventualmente, por necessidade do cliente, o advogado tiver que receber honorários com participação dos bens do cliente, admite a hipótese aí dessa cláusula cota litis, tá? A cláusula cota litis, para que ela seja admitida sob o aspecto ético,
ela deve cumprir alguns requisitos que são citados aí até mesmo por nossos doutrinadores, tá? Bom, o que eu devo colocar, né? Eu devo colocar que o pagamento dos honorários seja feita sempre em pecúnia. Entretanto, se não for pago em pecúnia, em razão da falta de condições financeiras do cliente, que é admitido em caráter de exceção, que conste no contrato escrito, na cláusula, informando a dificuldade financeira do cliente, né? Também que fique expresso no contrato a cota litis com um percentual previamente combinado entre as partes, entre o advogado e a parte e o seu cliente, né? Também que ele, quando acrescido dos honorários de sucumbência, quando os honorários acrescidos dos honorários de sucumbência, a vantagem do advogado não seja maior do que a vantagem do cliente. E também que o advogado ele assuma o custeio integral da demanda, né, em razão do pacto em que foi entabulado aí com o cliente. Bom, a advocacia, com participação e forte atuação no Conselho Federal na elaboração do Código de Processo Civil, ela obteve grandes conquistas processuais, inclusive em razão dos honorários advocatícios, que acabou tendo nova regulamentação com alguns destaques no artigo 85 do Código de Processo Civil. Bom, quais seriam esses destaques? Primeiro, a sentença ela vai condenar o vencido ao pagamento dos honorários do advogado do vencedor. Segundo, os honorários de sucumbência são devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, né, seja provisório ou definitivo, revestida ou não, né, e nos recursos interpostos. O final do parágrafo 1º, ele utiliza a expressão cumulativamente. Então, em conjunto com a condenação da sucumbência principal ação, da principal da ação, né? Bom, outra mudança foi a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, né, do proveito econômico que foi obtido, ou não sendo possível aí mensurar sobre o valor atualizado da causa, né? É claro que deve observar o parágrafo 2º. E também nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários vai observar aí a tabela prevista no parágrafo 3º. Também na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa ou percentual de honorários, vai indicar sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 prestações incendas, né? Parágrafo 9º. E havendo perda do objeto da causa, os honorários serão devidos por quem deu causa no processo. Isso tem previsão no parágrafo 10º. Os tribunais eles devem majorar os honorários em recursos, levando em consideração o trabalho exercido pelo profissional em razão do recurso, respeitando o limite máximo de 20% e para a fazenda o limite estabelecido na tabela que é prevista lá no parágrafo 3º. A verba de sucumbência ela é fixada em embargos à execução e rejeitados ou julgados improcedentes, sucumbência do executado, né? Portanto, vai ser acrescido aí o valor principal da execução para todos os efeitos legais.
Os honorários constituem direito do advogado com a natureza alimentar, né? Tanto é que é garantido aí o privilégio dos créditos trabalhistas, proibido a compensação em caso de sucumbência parcial, tá? O advogado, ele pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integram na qualidade de sócio. Bom, os juros moratórios, eles vão ser incididos a partir da data do trânsito em julgado, quando a sentença fixar em quantia certa. Os honorários de sucumbência, eles são devidos mesmo quando o advogado atuar em causa própria. E os advogados públicos, eles vão receber honorários de sucumbência nos termos da lei. Bom, o Código de Processo Civil, ele trouxe ainda a previsão no sentido de que os honorários de sucumbência, eles podem ser objeto de ação autônoma para definição e cobrança, né? Especialmente quando o parágrafo ele torna sem eficácia a súmula 453 do STJ, que ela fala em sentido absolutamente inverso. Bom, preciso mencionar que o Código de Processo Civil ele prevê expressamente a incidência de honorários de 10% no cumprimento de sentença. Se não ocorrer, é claro, o pagamento voluntário, conforme o parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, com exceção no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, já que não serão devidos honorários que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado, tá? Parágrafo 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Na ação monitória, mesmo que haja o cumprimento da ordem no prazo de 15 dias, o réu ele deve pagar os honorários de 5%, ficando isento apenas as custas processuais. Isso está no artigo 701, caput, e no parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Bom, os honorários de sucumbência, é interessante observar que a regra é a fixação com base no valor da causa. Bom, em atenção ao princípio da razoabilidade e ante uma apreciação equitativa, é muito comum que se evite os parâmetros do parágrafo 2º em causas cujo valor ele se apresenta muito elevado. Pessoal, quando a gente for fazer um contrato de honorários advocatício, é importante deixar claro que ele não necessita de assinaturas de testemunhas, tá? Até porque o Estatuto da Advocacia não incluiu essa formalidade como uma condição de executoriedade no documento particular específico. Conforme o artigo 24, no caput do Estatuto da Advocacia, o documento assinado pelo advogado e seu cliente, por mero instrumento particular, ele é um título executivo extrajudicial. Bom, o contrato de honorários advocatícios, como eu falei, é um título executivo extrajudicial, conforme o artigo 24 do Estatuto da Advocacia da OAB. Porém, sendo o advogado credor de honorários por meio de contrato escrito ou em razão de sentença que arbitrou a verba, né, de sucumbência,
ou por falta de acordo escrito, os honorários foram arbitrados, pode o advogado se valer do processo executivo de quantia certa. E mais, é facultado ao advogado executar os seus honorários contra o cliente, no mesmo processo em que ele estava sendo constituído. Isso está no parágrafo 1º do artigo 24 do Estatuto da Advocacia. Além disso, se o advogado ele juntar no processo contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, o juiz ele determina que os valores sejam pagos diretamente para o advogado, por dedução da quantia a ser recebida pelo cliente. Parágrafos 4º, artigo 22 do Estatuto da Advocacia da OAB. Na hipótese de honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública, o advogado ele pode requerer que o precatório ele seja expedido diretamente em seu nome. Por outro lado, não havendo contrato escrito, o advogado ele deve se valer da ação de conhecimento pelo procedimento comum, ou seja, uma monitória, caso preencha, é claro, todos os requisitos da ação. Para quê? Para que ele possa cobrar, com a finalidade dele cobrar o cliente os honorários que não foram pagos. Ele vai cobrar judicialmente e sendo arbitrado o valor para prosseguir, e ele pode prosseguir com o cumprimento de sentença. A ação executiva ou de conhecimento para a cobrança dos honorários advocatícios, ela prescreve em 5 anos, contados da data do vencimento do contrato. Se houver, ou então do trânsito em julgado da decisão em que vier a fixar aí o valor dos honorários, ou então do término dos serviços extrajudiciais, se for o caso, ou então da desistência da ação ou transação, ou até mesmo da data da renúncia ou revogação do mandato. Artigo 25 do Estatuto da Advocacia da OAB. A ação de execução para recebimento de honorários sucumbenciais, ela pode ser independente da ação de execução a ser promovida por seu cliente em face da parte contrária. Importante frisar que nesse ponto, o advogado ele necessita promover medida judicial contra o seu cliente para cobrança de honorários. Por questões éticas, ele deve renunciar primeiro o mandato que ele recebeu, salvo, é claro, se já tiver sido extinto ou encerrado o trabalho que foi contratado. E também é importante chamar a atenção que o Código de Ética, lá no artigo 52, ele determina que é proibido ao advogado sacar duplicatas ou outros títulos de natureza mercantil, salvo a emissão de fatura, desde que seja requerido pelo cliente. Mas é vedado, é proibido a apresentação. Outra questão interessante diz respeito ao momento da cobrança. E aqui é interessante chamar atenção para um recurso especial, onde ele deixa claro. Tá? Caso o ressarcimento de honorários contratuais e de honorários de assistente técnico não esteja previsto na sentença, não cabe entrar com ação autônoma para cobrar esses valores. A condenação do vencido, nesses casos, se limita aos honorários de sucumbência, não podendo ser acrescentado o pagamento de qualquer custo após o trânsito em julgado. Bom, nesse sentido,
Pontes de Miranda, doutrinador, né, ele fala que se a sentença não incluiu os honorários do advogado ou de todos os que serviram as partes ou a mesma parte em tempos diferentes, cabe recorrer dela. A condenação não é ex lege, é ato que a lei ordena seja praticado pelo juiz. Se o juiz deixa de condenar e o autor não reclamou em recurso, passa em julgado a sentença. Aliás, o acórdão, ele aplicou aos honorários do assistente técnico a regra da súmula 453 do STJ. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada e julgada, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Isso é mencionado pelo Conjur. O que não podemos esquecer é que os honorários contratuais, eles têm natureza alimentar. Podem ser desmembrados do valor principal da causa, que vai ser paga por precatório ou requisição de pequeno valor. Né? A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que reconheceu monocraticamente a súmula vinculante 47 do STF, que permite priorizar o pagamento dos honorários. Essa súmula também se aplica aos honorários contratuais. Bom, gente, espero que tenham gostado e até a próxima.